Bom dia a todos, meu nome é Guilherme, sou aluno de graduação da História e apresento para vocês hoje O Lugar e Idade Média, o Monstruoso para Além do Dragão, que são os resultados que eu obtive da minha pesquisa de iniciação científica, orientada pela professora Maria Cristina Pereira. Bom, eu acho que é interessante a gente localizar Tolkien em dois pontos. O primeiro, que o Guilherme já trouxe na apresentação dele com o poema Progress in Bible Town, é esse incômodo que esses sinais de progresso têm na literatura do Tolkien. Isso aparece em O Hobbit e também nesse poema, principalmente naquela parte mais para o final, quando ele cita as diferentes mercadorias e como tudo é bem embalado para sujar as praças e a praia da cidade. E em outro momento também, no livro Roverandom, ele possui trechos sobre esses incômodos de industrialização, quando ele qualifica o Mago da Areia como bom por limpar a sua área dos seus visitantes que passavam o dia ali. E é interessante como isso é um ponto que aparece em outras produções também, esse incômodo com sinais da modernidade do início do século XX. O outro ponto é como o lugar em si era importante para sua produção como literatura, porque quando numa carta de 1945, a carta número 98, ele coloca que uma continuação para a história do Farmer Gilly seria impossível, já que seus campos estavam destruídos por serem usados como campo de treino durante a Segunda Guerra. É interessante como é uma história fantástica, em teoria não tem ligação com lugar nenhum, mas para o Tolkien tinha, e esse lugar foi destruído. E juntando esses dois pontos com o Hobbit, nós temos que ele identifica o Hobbit em um período mais orgânico na relação com este lugar, e este período é o medievo. E é interessante como o Hobbit ele vai sendo passado, ele vai sendo colocado como em um passado indeterminado com nuances medievais. Temos a constelação da Carroça, que o Bilbo vê quando eles chegam perto da Montanha Solitária. É um ponto solto, né? Neste momento Tolkien ainda não devia ter as suas constelações que aparecem no Silmarillion, no Senhor dos Anéis, e aqui ele usa pontualmente uma constelação não moderna. Hoje ela é parte da Ursa Maior, mas não existe mais. E é interessante como ele pontua a história do Hobbit quando o mundo era menos industrial, quando o mundo era mais verde. Quando a gente junta esses dois pontos, eu acho que essa dinâmica fica bem especificada na seguinte divisão do livro Hobbit. Quando a gente divide em um primeiro momento os capítulos 2 a 9 e depois em um segundo momento os capítulos 10 a 17. Nessa primeira parte, eu identifico que o lugar ele tem uma centralidade para que a história aconteça. Ela vai acontecendo conforme o lugar dê disponibilidade para ela acontecer. Então, o que acontece na Floresta dos Trolls, no Vale dos Elfos, na encosta das montanhas e dentro da montanha, e na Floresta de Treva Mata. São lugares específicos, por assim dizer, em que o lugar determina como a narrativa acontece, quais aventuras são colocadas. Bom, isso a gente pode também perceber em duas relações interessantes que tem no livro.
primeiro ele coloca os orcs como inventores de máquinas, como os inventores das maquinações propriamente ditas, horríveis, por não gostarem de trabalhar com as mãos. E é interessante como ele coloca na página 89. Não é improvável que tenham inventado algumas das máquinas que desde então atormentam o mundo. É interessante como os orcs são associados à invenção de máquinas, a essa industrialização do mundo. E em outra ponta você tem os elfos de Treva Mata, que naquele ambiente hostil, por assim dizer, eles fazem um banquete no meio da floresta, não se incomodam pela sua, de novo, hostilidade, né, pelo quão terrível ela era, quão difícil era para os anões e para o Hobbit andarem naquele lugar, mas justamente harmônicos com essa floresta, comemorando o outono, em banquetes no meio dela, cantando. É interessante como nesse primeiro momento você tem o lugar propondo a narrativa e você tem o negativo por essa relação não amistosa com o lugar. E no segundo momento, o ambiente ele perde a centralidade para a ação das personagens. E é interessante como os pontos centrais vão ser a questão de ajudar os anãos, como articular o ataque ou a defesa à montanha e o roubo da Pedra Arken pelo Hobbit. São os pontos centrais desse segundo momento. E como aí o lugar ele não é mais aquele que propicia a aventura. E é interessante como a primeira relação colocada nesse segundo momento, ela não tem mais relação com o lugar, mas sim entre duas personagens, o Senhor da Cidade do Lago e Bard. É interessante como a questão dos dois é entre o Senhor ser um velho mesquinho e Bard ser um jovem justo. Não temos mais a forma como eles se relacionam com a cidade, a forma como eles se relacionam com o lugar em que eles estão. E no final, quando a guerra está prestes a começar, os anões, elfos e homens estão colocados, a guerra ela muda de perfil pelo que Gandalf levanta e mostra, né, retorna para a história e mostra que os orcs chegaram. E a questão é se essas personagens que se organizavam em guerra contra si vão continuar a guerrear pelas riquezas da montanha ou pela natureza de seus povos, que é totalmente contrária aos orcs. Nesse ponto, a guerra ela muda de característica e ela passa a ser necessária. Nesses dois momentos, é interessante notar como que no segundo, o dragão ele é uma presença em si. O Smaug é quem vai colocar toda a narrativa. E se quisermos aproximar do lugar, o lugar onde se passa essa segunda parte da história é o lugar do dragão, a desolação de Smaug. E o que eu trago como monstruoso para além do dragão é essa característica. É ele a personagem que vai ditar a narrativa. Vivo, com o diálogo com Bilbo, com a destruição da cidade, ou mesmo morto, quando a companhia tem medo de explorar a montanha, ele estando vivo ou não. E depois, principalmente com a doença do dragão, que vai afetar principalmente Thorin, mas não só ele, como os outros envolvidos naquela guerra que não se para, nessa guerra que não é racionalizada. E a doença do dragão, como eu coloquei, afeta principalmente Thorin, e é interessante como a gente vê isso na relação dessa personagem com outras três.
Primeiro com o Corvo, que assim que encontra os anãos, fala sobre a morte do dragão, sobre a possibilidade de paz, mas que essa custaria caro em ouro, e como isso dá início a toda a irritação de Thorin em dividir o ouro, sendo justo ou não com aqueles que o ajudaram anteriormente. E depois com Bilbo, quando ele rouba a pedra, entrega aos seus, entre aspas, inimigos, e eles seguem nesse caminho, independente de todos os sinais e de todo o aconselhamento que Thorin tinha. E depois, no fim do livro, quando a guerra acabou, é interessante a relação que é colocada entre Thorin e seu primo Dain. Sim. É interessante como o Thorin ele vinha sendo até então um mau rei, por ser mesquinho com suas riquezas e não dividi-las justamente. E depois, aqui na página 310, quando ele morre e Dain assume a coroa da montanha, é colocado que os outros permaneceram com Dain, pois Dain era generoso com seu tesouro. E ele distribui esse tesouro com as águias, com os homens, devolve as joias aos elfos. E é interessante como essa relação de um bom rei com pela sua generosidade. Que em Beowulf a gente pode ver entre as linhas 1457 e 1506 da tradução em português. Como o bom rei é aquele que é generoso. Tudo que Thorin não tinha sido desde que chegara à montanha. Como esse monstruoso no Hobbit, ele vai além do dragão, ele vai além do monstro em si, para a forma como as personagens se relacionam com o lugar e como elas agem. Bom, espero que tenha ficado clara a minha apresentação. Obrigado. Muito bom, Gui. Obrigada por apresentar sobre a sua pesquisa. Eu sempre estive muito curiosa e casou muito com a fala do Guilherme Mazafera, né? Então ficou bem coerente aí. Muito obrigada e obrigada por seguir a risca. O pessoal está arrasando. Acho que enchi tanto o pessoal seguir o teu que está indo firmes e fortes, né?